Olá, senhoras e senhores, está começando aqui agora com vocês mais um programa especial aqui no Papo Família Podcast. E hoje, Regina, o que nós temos hoje nessa programação que é super especial? Nós estaremos falando sobre os 8 erros comuns de um casal. Peraí, mas quem que vai falar sobre esse assunto? Então, hoje nós estamos um pouco diferente, né? Porque quem vai apresentar esse assunto somos nós dois. Eu me chamo André. E eu me chamo Regina, esposa do André. Eu sou seu marido, né? Vambora então. Segue a vinheta aí. Muito bem, então, pessoal, retornamos aqui então com vocês. 8 erros comuns na vida de um casal. E aí, você já parou para pensar sobre esses 8 erros? Eu acredito que não. Porque quando nós iniciamos o namoro, ninguém pensa nos erros. Ninguém pensa nas dificuldades que você vai ter. Porque o namoro é um momento mágico, apaixonante, romântico. Então você não vai pensar nas dificuldades que você vai passar. Então ninguém pensa nos 8 erros que você está passando, que você irá passar como casal. Muito bem. E o primeiro bem. erro, André? Qual que você acha que é o primeiro erro que um casal passa na sua vida de cônjuge? Muito bem, eu acredito que o primeiro erro de tudo mesmo, na vida do casal, é o fato, é igual no podcast, se não me engano, o 4º podcast foi falado, né? Depois você confere lá mais detalhe com a terapeuta a Brito, como que é o nome dela mesmo? A Débora Brito. A Débora Brito. Um forte abraço aí, Débora, que faz parte desse nosso projeto. Muito obrigado, Débora. Então, vê lá mais detalhe, mas eu acredito foi o que ela falou. Que quando o casal se encontra, junta os trapos, as escovas, as toalhas, tudo mais, aí que vem a primeira dificuldade. A primeira percepção da diferença, né? A diferença que cada um tinha, que antes não era percebido, porque estavam em casas diferentes. Sim, acredito que é porque todos nós idealizamos o nosso parceiro ideal. Antes de você começar a namorar, você idealiza um parceiro ideal, e quando você começa a namorar, você quer aquele parceiro ideal. Só que daí você começa a enxergar muitas vezes algumas diferenças, algumas coisinhas que não encaixam, mas você tá na época do namoro e você não liga pra essa situação, você fala, não, vai passar. Mas será que não é que não liga? Será que é a questão que é porque não dá tempo de perceber? Porque você se prepara, tem toda uma expectativa do encontro. Sim. Você se produz, se arruma, passa um perfume, vai no salão, as meninas, os homens, vai numa perfumaria, vai, toma um banho de loja, coloca a melhor roupa, né? Equipa o carro, né? Dá aquela ilustrada no carro, aquele banho, né? Lá no Lava Jato ou em casa mesmo, né? Para poder dar todo aquele requinte especial desse encontro. Então, todo o preparo, toda a expectativa, ela é mágica, né? Sim, tem toda aquela preparação para o momento do encontro. Então você acaba não dando tanta ênfase nos defeitos. Você só vê a qualidade naquele momento, porque você só quer ver a qualidade, porque você se preparou todo para aquele momento. Você está na expectativa, né? Você está na expectativa. Mas quando você passa essa fase do namoro e entra dentro de um lar, como a Débora falou, você pega a sua cadeirinha e entra no lar, você começa a enxergar as diferenças um do outro. O primeiro ano de casamento é um ano de experiência.
Sim. É um ano de realmente de você conhecer quem é o seu cônjuge. Não, mas espera aí, deixa eu só entender se no namoro não há uma busca do conhecimento, mas é diferente no casamento? A visão do namoro, você tem do romance, das expectativas. Quando você entra dentro de uma casa, quando você se junta, aquele romance ele tem que ter. Só que a visão, ela começa a ser mais aberta, o leque começa a se abrir. Começa a estar mais exposto. E aí começa a fase da intolerância, muitas vezes. Porque a idealização do parceiro ideal, ela começa a murchar. A pessoa começa a ver que não é tudo aquilo que ela estava idealizando. Não é que o parceiro não é. A pessoa idealizou algo dentro dela. Então criou-se uma expectativa demasiada, seria isso? Uma expectativa demasiada sobre o outro. Exato. E na verdade acaba passando um pano, né, colocando debaixo do tapete os espinhos. Não tem, isso daqui é só uma impressão minha. Não, sim, ele é carinhoso, ela é carinhosa, ela é atenciosa. Não, ela realmente vai ser uma esposa que eu vou conseguir talvez mudar. Muitas vezes assim, ele é tão bruto com a mãe dele. Mas deve ser só uma fase que ele tá passando. Ele não vai ser bruto comigo. Ou, se ele for bruto, ele pode mudar com o tempo, porque essa fase vai passar. Talvez, ele foi bruto com a mãe dele, comigo vai ser diferente. Sim, porque ele me ama demais. Porque eu vou ser a esposa dele. Ele vai ter que cuidar de mim. Então a pessoa acaba colocando pra baixo do tapete, como você falou, e acreditando que aquela ação vai ser mudada. E aí vai faltar também na pessoa a empatia. Sim. Como você não está presente na realidade do outro, vendo a realidade do outro e aceitando essa realidade para poder entender o meio, você não tem a percepção da empatia para poder trabalhar isso em você também. Sim, porque nós demos o caso da pessoa, do rapaz que pode falar grosso com a mãe, com a irmã, mas existem outros casos. E se a pessoa é mais na dela? E se o rapaz ou a mulher, ela for mais quieta, não for proativa? Não pegar as atividades do dia a dia e falar, deixa comigo que eu faço. Sim. E aí a pessoa idealiza falando, não, ela vai mudar. Não, ela vai fazer. E aí ela casa e a pessoa não desenvolve. A pessoa continua na mesma porque é da pessoa ser assim. É o perfil... É o perfil da pessoa. Do ser humano. A personalidade da pessoa é ser assim. E aí a pessoa vai idealizando e aí ela não vai ter a empatia de entender que aquela pessoa é daquele jeito. Mas na verdade ela não entende porque ela foca... Ela acaba se concentrando tanto nela... Nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus quereres... E acaba esquecendo do outro. Então, por exemplo, casou, tá ali, casinha nova, escova nova. Aí não via que quando o marido, que na época era o namorado, deixava a cueca fora do cesto, sim, em cima da cama, fedida, deixando o sapato na sala, a toalha jogada, molhada em cima da cama ou no chão. Sim. Chegava muitas vezes do trabalho, estamos focando no marido, tá? No homem. Mas e quando a mulher chega do trabalho,
joga a bolsa dela ali em cima da mesa, vai direto pra cozinha. Mãe, o que você fez de comida? Não procura querer ajudar a mãe, não, só quero vem a mim. E aí ela leva isso pra dentro da casa dela, quando ela casa. Ambos os dois. Eu acredito que o fato tanto da mulher como do homem, né? Eu conheço pessoas que já, na sua fase da juventude, eram dessa maneira. Tudo dependia. Ia pro banheiro, mesmo depois dos seus 18 anos, ia pro banheiro, morando com os pais aí no Brasil, ia pro banheiro, tomar banho, esquecia a toalha e ainda ficava bravo com a mãe porque não levou. Você conhece ser humano? Fica atento. Vai fazer uma visita na casa do teu namorado. Passa mais tempo, não tanto fora, mas se você tem intenção de casar, sim, observa se há esse erro. Não foca tanto nas qualidades. Eu acredito que tem que ver os dois. Acho que tem que ter a temperança, tem que ter o equilíbrio de poder ver as qualidades, ver também a realidade da qualidade e a realidade do defeito. Isso. Quando eu falo não foca nas qualidades, é você não dar ênfase só nas qualidades. Você tem que ser realista e falar, a pessoa tem defeitos. Vamos lá. Quais são os defeitos daquela pessoa? O que ela tá fazendo? Poxa, a menina chega, não ajuda a mãe, as coisas estão bagunçadas. Ela muitas vezes é bruta comigo, porque existem mulheres brutas, não são só os homens que são brutos. Existem muitas mulheres brutas também. Tá. E aí, será que ela vai continuar assim? Ou, só porque eu vou casar, nós vamos lá na frente do juiz, vamos assinar o papel e vamos falar... Eu vou cuidar de você pro resto da vida, vou te amar na saúde, na doença, até a morte que nos separe. E ela vai mudar essa brutalidade. Difícil, hein? Então são coisas que todo mundo precisa começar a perceber. A fase do namoro é a fase de você conhecer a pessoa e corretamente. Porque depois que você casa... A pessoa é o que é, ela não vai mudar. E você não pode casar pensando, eu vou mudar a pessoa. Ele me ama tanto, ela me ama tanto que ela vai mudar. Não, ninguém muda por conta do outro. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A pessoa vai mudar se ela quiser. Por ela mesma. Por ela mesma, não porque o outro está pedindo para ela mudar. Não porque o outro quer que ela mude. Exatamente. Não porque eu quero... que aquele ser humano que deixa toalha em cima da cama e aí eu chego do meu trabalho, ele chega cedo, mais cedo que eu, toma banho, é aquele ser humano que deixa aquela toalha na cama, aí deixa a cama molhada, a toalha encharcada ainda, né? Não coloca no lugar devido, e aí são motivos para poder dar ênfase a algumas brigas e chega por anos depois, não é suportável. Sim, sim. Mas, para continuarmos, tem um segundo erro. Qual que é? Segundo erro é imaginar que o outro vai te completar. Sabe aquela frase? Ele é a tampa da minha panela, a metade da minha laranja? Muitas pessoas levam essa frase para completar a felicidade dela. Ela não é feliz sem aquela pessoa. Ela não é feliz sem a tampa dela. Ela não é feliz sem a metade da laranja dela. Isso é um erro grave. Mas como assim? Deixa eu entender melhor. O fato de imaginar que o outro vai te completar, isso não é correto? Não é o completar. O que não é correto é eu depender da felicidade dele para a minha felicidade. Então vamos ver se eu entendi.
fazer que o outro me faça... esperar que o outro me faça feliz. Esperar que o outro tenha capacidade de mover as minhas frustrações em felicidade. Seria isso? O que seria? Mais ou menos, é assim. O outro, quando eu caso com uma pessoa, eu me proponho a te fazer feliz e você se propõe a me fazer feliz. Isso está corretamente certo. Okay. Porque eu casei para te fazer feliz e você me casou para fazer feliz. O que está errado é quando eu emocionalmente dependo de você para minha felicidade. Então, por exemplo, se você não for comigo num local, por exemplo, vou para academia. Então, se você não está ao meu lado... eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Exato. Tem muitas pessoas que são dependentes emocionalmente do parceiro, da parceira. E essa dependência faz ela depender da felicidade. Dela se sentir bem. Então, isso está mais atrelado a uma insegurança emocional. Exatamente. Então esse é um problemão. Porque isso daí não tem nada a ver com o outro. Não, tem a ver com ela. Com o ser humano. Só que aí a pessoa coloca aquela tristeza em cima do outro. Porque ela tá tão arraizada, tão dependente emocionalmente, que se ela não é feliz, ela culpa o outro. Entendeu, pessoal? Pegou a visão? O fato de você não estar feliz, sendo solteiro ou solteira, e você querer buscar alguém para poder que essa pessoa, este ser humano, esta menina, te faça feliz. Isto é o segundo erro apontado então para o tema de hoje dos 8 erros na vida de um casal. Atenção, hein? Atenção! Preste muita atenção sobre você. Faça essa pergunta, essa autoanálise. Eu sou feliz? Eu atendo as minhas necessidades, da minha felicidade, da minha realização? Muitas vezes, André, as pessoas, elas colocam a vida delas no outro. Então, o meu profissional, o outro tem que viver junto comigo. Como assim? Coloca a vida no outro. A agenda dela é totalmente dependente da agenda do parceiro? Sim. Se o parceiro não tiver agenda, já era? Já era. Então, isso tem a ver com os sonhos do casal? Perdida. Isso tem a ver com os sonhos do casal? Ou qual que seria isso daí? Só pra gente poder... O sonho individual. Sonho individual. Mas espera aí, quando casa, se une os sonhos. Sim, só que nós nos casamos, nós temos sonhos unidos, correto? Só que profissionalmente, eu tenho os meus sonhos. Você é formado em pedagogia. E você é formado em administração. Em administração. Cada um tem as suas pós-graduação. Cada um tem sua área de profissional de atuação, correto? Quando a pessoa ela é dependente emocional, até o profissional dela, ela coloca em cima do outro. Ela não consegue se enxergar feliz. Porque ela precisa da presença do outro com ela. Então isso daí na realidade vem desde do namoro. Sim, desde antes do namoro. Porque sabe aquelas pessoas que falam: nossa, eu tô precisando tanto de alguém do meu lado. Eu não... Ai, você tá bem? Ai, eu queria tanto um namorado agora pra me fazer feliz. Ela já é triste. Ela não precisa de um namorado pra ser feliz. Ela não precisa de um marido para ser feliz. Ela é uma pessoa individual que ela tem uma felicidade própria. O marido ou o namorado, ele vai trazer
Ele vai estar disposto a fazê-la feliz. Não que é a obrigação dele fazer os gostos. Não é obrigação. Não é obrigação dele de estar lá na academia com ela. Não é obrigação dele de estar trabalhando no mesmo ambiente que ela. Quer ser o babá dela, seria? Sim. Não é obrigação dele. A obrigação dele, sim, é estar ao lado dela como companheiro, como marido e fazer os dias juntos, as ocasiões, os dois felizes. Mas dependência, não. Eu quero só deixar um recadinho muito importante para vocês, que são 8 tópicos e o mais ferrenho deles, eu acho que é o 8º, hein? É. Eu acho que é o 8º. O 8º, ele, tá certo, está atrelado a esse segundo. Na realidade, a todos eles, né? Mas eu acho que esse... dentro do outro. Eu acho que... Encaixa o outro. Quase eu falei aqui o 8º, mas vamos esperar. O mais importante deles, tá certo? O mais difícil, aliás, Sim. é o 8º. Que está entre ele, que está ligado a todos esses outros tópicos antes. Muito bem, então já falamos do primeiro, que é quando o casal vê a diferença. Quando ele percebe a diferença no outro casal. E aí acaba a tolerância, né? Muito bem. Que a tolerância só é no namoro, quando se casa, quando ele percebe os defeitos, encerra ali. O segundo é quando a pessoa coloca emocionalmente a dependência da felicidade dela no outro. Só voltando pro primeiro tópico, será que hoje os relacionamentos não estão descartáveis? Talvez por não passar na primeira fase da aprovação e eu não tolerar. Sim, porque muitos casamentos terminam logo no começo, né? Logo nesse primeiro, segundo, terceiro ano de casado, muita gente acaba se divorciando por não entender o caráter do outro, por não entender a personalidade do outro, por não ter a empatia pelo outro e querer só ela, o egocentrismo cresce dentro da pessoa. Mas acredito que ela também não se autoconhece. Sim. Eu acho que o grande vilão desse enredo todo é a falta do autoconhecimento da sua personalidade, dos seus gostos, do seu temperamento. Sim. Acredito que vem mais nessa área. Então vamos agora para o terceiro tópico. Qual que é o terceiro tópico mesmo? O terceiro tópico ele é bem complicado. Porque muitas pessoas, homens e mulheres, utilizam muito desse artifício. Que é, na hora de uma discussão, você usar o divórcio como uma ameaça. Eu tô discutindo, tá naquele calor da discussão, da DR, e aí a pessoa vira e fala, então vamos nos divorciar. Só que a pessoa fala da boca pra fora. Só por ameaça. E aí ela fala sem pensar nas consequências emocionais, nas consequências até financeira, por conta da casa onde elas vivem. De todo o patrimônio, sim, né? Sim, de todo o patrimônio delas. Então ela não pensa nas consequências. Ela só vive o calor da emoção daquele momento. E se esse casal tem filhos? O emocional dos filhos. A pessoa não tá pensando, ela só tá pensando nela e na ameaça que ela quer fazer e causar, o que ela quer causar no outro. Qual a sensação que ela quer causar no outro, no parceiro, na parceira. Eu quero que você sente na pele. Sim, às vezes... que você come. Sim, por querer te afetar emocionalmente. Punir, a palavra correta, punir o parceiro ou a parceira. Poxa, você tá brigando comigo, tá me acusando, tá falando 1001 coisas, então eu vou te punir falando que eu quero o divórcio.
Pessoal, quem nos assiste agora pela primeira vez, eu convido vocês a poderem assistir o episódio 3 com o escritor e também palestrante, mentor. Episódio 4. 4? É. Isto, verdade. Episódio 4. O 5 é da Débora, gente. E o 4 é do Jorge Augusto. Isto, muito bem. Então assiste então sobre esse tema, né? Sobre a questão da brigas e divórcios. No episódio 4, então. Sim. 4, então, Jorge Augusto, o autor de 3 livros e palestrante, deu-nos uma entrevista, né, nesse Papo Família, foi muito gostoso e falou muito a respeito sobre essa questão familiar, afetiva, emocional do relacionamento. Sim. Então, vamos pensar aqui. Então, eu tentar manipular o jogo da emoção para deixar as minhas emoções por cima e colocar toda a culpa em você e chegando ao ponto de colocar a questão do divórcio, essa ameaça, né? Essa questão de uma briga psicológica mesmo, emocional, dura, né? Até pode causar grandes danos e consequências emocionais poderosas de forma negativa, destrutiva. Sim. A pessoa naquele momento da discussão, ela está pensando no momentâneo. Eu vou te punir agora. Só que o que causa emocionalmente pro relacionamento delas no futuro, no decorrer dos anos? Porque mesmo juntos ou separados. Sim, porque se forma uma ferida no coração. Pessoal. Você casa com uma pessoa não pensando em divórcio. Você casa para ser eterno, você casa para ser para sempre. E aí, quando a pessoa fala em divórcio, aquilo fere os sentimentos. Aquilo fere o coração. E não é uma ferida que fica só naquele momento. É uma ferida que, se a pessoa não tratá-la, ela perdura. E ela aumenta. Ela nunca cicatriza. E aí, toda discussão, a pessoa vai lá e ameaça. Toda discussão, a pessoa vai lá e ameaça. Vai chegar uma hora que não vai estar cicatrizado. Mas vai estar tão exposto que a ameaça não vai mais fazer efeito nenhum. Quer se divorciar? Então tá bom, vamos nos divorciar. Então, vamos agora para o quarto. O quarto erro. Antes de falar sobre o quarto erro, eu quero poder agradecer a todos, tá? O quarto erro é interessante. Aguenta aí, rapidinho. Quero fazer um agradecimento a todos, especialmente agora. Eu quero olhar aqui no nosso painel. E no nosso painel nós vemos aqui que existe um público muito bacana. Um público muito bacana. Nós já, na data de hoje, nós temos mais de 7 mil, quase 8 mil visualizações. Mais de 137 inscritos agora, nesse exato momento. Deixa eu só ver aqui um detalhe muito importante. Brasil, 71% dos nossos vídeos, no geral, entre shorts e os vídeos, são visualizados no Brasil. 71%, ou seja, dos mais de 7 mil, quase 8 mil visualizados, 71% destes, um pouquinho mais de 5.500, são do Brasil. Então, abraço a todos vocês, vamos fazer por países. Portugal está em segundo lugar, com 8%. 600 pessoas já visualizaram de Portugal. Um abraço a todos vocês. E eu tenho essa minha dupla cidadania, que é portuguesa. E esse é um dos motivos de eu estar aqui na Europa. Em terceiro lugar, nós temos então aqui, do país onde que nós moramos, o Reino Unido, que está coladinho, diferença de apenas uma visualização a menos.
Também é 8%, diferença de uma visualização. Reino Unido. Então, a todos vocês, eu acredito que já nós vamos ver as cidades aqui do Reino Unido. Temos Angola, que está em 4º lugar, Moçambique, Estados Unidos, Japão, França e agora o mais novo, Cabo Verde. Então, a todos vocês que estão nesse país, são brasileiros ou falantes da língua portuguesa, muito obrigado. Agora eu quero saber a cidade. Eu quero que vocês aproveitem nesse vídeo aqui agora, escreva, tá certo? O que vocês acham, o que você está achando do canal, coloca sugestões, coloca temas. Que vocês estão falando. É verdade. Eu vou falar de algumas cidades aqui, Regina, rapidinho aqui para nossa turma. Muito bem, cidades. Muito bem, cerca de 4% dos visualizados, ou seja, mais de 336 pessoas. A campeã é de São Paulo, capital. A segunda cidade que mais visualiza, eu nem sabia, hein? Eu nem sabia que tem bastante brasileiro aqui. De Nottingham, aqui em Inglaterra. Muito obrigado a todos vocês. Mais de 189 visualizações aqui de Nottingham, Inglaterra. Que legal, que bacana, hein? Rio de Janeiro está em 3º lugar, 155. Obrigado aí a todos vocês aí que é do Rio. Nós temos algumas pessoas que é do Rio de Janeiro que estão morando aqui. Eu conheço 3, né? Conheço o Yuri, o Leandro. Temos também o Camilo. A Marcela, né? 4, né? A Marcela é do Rio também. Muito bem, que bacana, hein? Inclusive eles estão interessados, né? Já fiz a proposta para eles poder vir fazer um podcast aqui conosco e eles só estamos vendo a data. Então fica aí para vocês que nos está assistindo aí, que é do Rio de Janeiro, nós vamos trazer os cariocas aqui da Inglaterra para poder falar um pouquinho mais sobre o Papo Família. Lisboa em 4º lugar, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Moçambique, a cidade de Maputo. Olha só, nunca ouvi falar dessa cidade, mas um abraço para vocês, pessoal de Maputo. Acho que eu devo ter falado certo. Guarulhos, temos aí 40 pessoas da última cidade que nós moramos no Brasil, foi em Guarulhos. Brasília, 36 pessoas, olha que bacana. Lá em Brasília também, Recife, Luanda, na Angola. Olha que bacana, eu estudei com uma moça lá da Angola, me formei junto com ela. Vamos lá, que mais? Luanda, Angola. Porto, lá em Portugal. Manaus, Campinas, Jaciara, no Mato Grosso. Goiânia, lá no Goiás. Ota, Goiás, hein? Cidade do Piqui. Maravilha. Porto Alegre. Belas, na Angola. Uberlândia, Sorocaba, Maceió, olha, eu tenho vontade de conhecer Maceió, hein? Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Natal, Osasco, em São Paulo, Maringá, no Paraná, Vila Velha do Espírito Santo, Ribeirão Preto, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Muito bem, então isso aqui são algumas das cidades que o sistema está nos trazendo a informação aqui. Eu agradeço a todos vocês que nos assistem, tá? Graças a vocês é que nós estamos fazendo esse movimento de trazer informações, conteúdos, sim, com qualidade, com profissionais, com armadores também, pais e mães, e tá muito gostoso. Pessoas experientes. Pessoas experientes. E vamos para a 4ª problematização? Quarto erro? Nossa, 4º erro. O 4º erro é quando o casal problematiza demais as situações. O problema é quando tudo se torna discussão. Qualquer situaçãozinha que aconteça, o casal vai lá e forma um teatro de discussão, uma DR. E isso emocionalmente é muito pesado. Porque o casal, ao invés de se unir, de estarem juntos, eles acabam começando a estar competindo um com o outro.
quem é melhor, quem tem razão. E aí as discussões só aumentam e não levam a lugar nenhum. Então, peraí, parece que o fato de entrar na casa e ver quem é melhor que o outro, quem está certo... O ponto é esse, né? Não é nem quem é melhor que o outro. A competição é quem está certo. Quem dar a última palavra que tá certo. Quem é o dono da razão. Quem é o dono da razão. Quem grita mais alto. Sim, e essas discussões não levam a nada. Nunca chegam a ponto nenhum, porque nenhum quer dar o braço a torcer de que está errado, ou de que você pode pegar a visão do seu parceiro, da sua parceira, e juntar com a sua visão e formarem um belo de um bolo. Não. É sempre a minha visão que está correta e a dele ou a dela está errada. Então a gente volta a estar interligado com o ponto 1 por falta da empatia. Sim. Quando eu não quero dar o braço a torcer, quando o egocentrismo dentro de mim, ele cresce e ele não sai. Ele tá lá enraizado. E ele fala, o outro tá errado e eu sempre estou certo. Isso é um problema grande. Eita. Então pensa aí. Então, você, casal, vocês estão juntos, não para ser rivais. Não. Lembra do namoro? Lembra do beijinho, eu do acho carinho. Que a melhor fase, quando você tá numa briga, é você parar, respirar e começar a pensar no namoro. Fica a dica. Começar a imaginar como que era. Poxa, nosso primeiro encontro foi tão bom. O olhar, as falas, a risada. Começa a pensar, começa a ver os pontos positivos que você enxergava na pessoa e começa a colocar esses pontos positivos. Porque os pontos positivos não saíram da pessoa. Ainda estão ali. É você que está colocando ênfase só no negativo, só nos defeitos. Porque todos nós temos qualidades e defeitos. Ou seja, por não tratar do primeiro erro... Então, vem acarretando Sim. E chega a quarta problematização. Sim, e aí chegamos na quinta. Porque aí a quinta, quando você começa a ver tudo isso, a lua de mel acaba. Vixe Maria. O que seria a lua de mel? A paixão. O brilho no olho. O brilho no olho. Ele acaba, porque você começa a ver tantos problemas, tantos defeitos, tanto egocentrismo no outro, tantas ameaças. E o animal vai só aumentando, Só né? vai aumentando. De gatinha... Vai virando onça, leão, urso. Até chegar a baleia... A baleia, a anta. Só vai só aumentando os animais. Meu pai do céu, que zoológico é esse? Para e pensa, ser humano. Para e pensa. Pensa se você está fazendo isso ou não. Se você está caindo no quinto erro. Sim. Da lua de mel vira uma lua de fel. E aí começa um problema. Porque é normal, a lua de mel ela vai acabar. Né? Porque aquela paixão... Como assim? A paixão assim ela que a lua de mel vai acabar? Quando eu falo da lua de mel vai acabar, eu quero dizer que a paixão, aquela primeira paixão cega, que você só vê as qualidades da pessoa, ela vai acabar. Você não vai mais enxergar só as qualidades, você vai começar a enxergar os defeitos também. Sim, mas eu vejo tem um contraponto, respeitando o teu ponto de vista, sim, que a paixão, ela... Eu entendo e concordo plenamente sobre de que aquele ponto cego que você não via, agora você vê os defeitos por você estar próximo do outro por muito mais tempo na convivência. Mas eu acredito que a paixão, ela não se acaba. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que aquele ponto cego de não ver o defeito do outro, isso daí já não existe, porque você está na convivência, você consegue ver todas as... Na verdade, você consegue até muito mais ver o defeito do que as qualidades. Sim.
Porque é do ser humano o apontar, o julgar, Sim, o ver, o comparar. Sim. É do ser humano. Então a gente tem que ter muita habilidade de poder filtrar isso de dentro de nós mesmos, né? Peraí, eu tô julgando demais e eu tô colocando peso demais sobre essa medida que talvez eu poderia levar um pouquinho mais de boa, mais tranquilo, bem mais leve o relacionamento. Então a gente tem que se atentar a isso. Mas, porém, eu vejo que a paixão, eu acredito que ela não se acaba. O que eu vejo da paixão? O amor não se acaba. Mas a paixão é aquele fogo ardente do começo, que tá tudo certo, não tem problema o seu defeito, não tem problema, vamos fazer, vamos acontecer. E aí chega uma hora que aquela paixão ela vai murchando, ela vai se apagando, porque você não vai vendo mais só as qualidades. Pra mim, na paixão você só vê as qualidades da pessoa. Tá. Quando a paixão apaga, fica-se o amor. O amor, ele não é cego, como muitos falam por aí. Eu acredito que a paixão é cega. O amor não é cego. O amor, se você começar a tratar ele como uma planta, a regar, a cuidar, a falar com ele, ele só vai crescendo. Ele só vai aumentando. O amor não se apaga, o amor não se acaba. Essa é a minha visão da paixão e do amor. Quando eu falo paixão, eu quero dizer isso. Que é aquele fogo de palha, que é aquelas coisas que você não ligava antes, hoje você vai passar a ligar, depois que você juntar. Então talvez a minha definição esteja errada. Então a minha tradução seria o amor, então? Pra mim, a sua tradução, quando você colocou a paixão, seria pro amor. Então, ok. Na minha visão, tá? Ok. Eu tô só colocando a minha visão. Mas quando eu falo da paixão se apagar, aí eu coloco a lua de mel. Que junto com a paixão, quando a lua de mel termina, é essa paixão. Porque a lua de mel, ela não pode se terminar, né? Ela não pode acabar nunca, na verdade. E não é que ela não pode terminar. O casal não pode deixar que ela se apague. Eles têm que arrumar estratégias, meios de poder ter a chama, de poder fazer o movimento acontecer, né? Sim. Mesmo que tenha os filhos, então o casal tem que fazer acontecer esse movimento dessa chama. Sim. Do amor. Mas antes, vamos voltar lá pra paixão. Quando eu tô apaixonada e eu não olho os defeitos, e eu não olho pra toalha em cima da cama, eu não olho pras roupas sujas jogadas pelo meio do caminho, eu entro no quarto do namorado, da namorada, vejo aquela zona, mas não ligo, porque eu estou apaixonada. Mas a pessoa era bem mais feliz na paixão, então. Sim, porque ela não liga pra nada. Não, então é melhor então deixar, é melhor viver na paixão, então. Porém, a paixão acaba. Porque a convivência faz a paixão ir diminuindo. Porque você começa a enxergar a pessoa como ela é. Vai chegar um momento que a sua visão vai... A sua tolerância vai diminuindo, então? Seria isso? Ela vai... Tipo assim, a paixão tá no top. E a tolerância, né, tá aqui. E aí vai revertendo, então, esse quadro... Que é a convivência. Que é a convivência... E os erros vão aumentando e a tolerância, na verdade você fica sem tolerância nenhuma, você gasta todinha, né? Ou seja, o seu nível de tolerância está no máximo, que daqui a pouco você não tolera mais nada, ou seja, a paixão acabou. Seria esse o termômetro? Sim. Só que aí quando a paixão vai diminuindo, é aí que entra você. Qual é a sua maturidade para entender que o seu parceiro ou a sua parceira não é uma pessoa perfeita? Então, peraí, pessoal, pegou a visão?
Faça esse termômetro agora, essa análise. Você que é parceiro meu, homem. Menino, menina. Menino. Quero falar com os meninos aí, ó. Pensa, tá certo, nessa questão, ó. Pera aí. Como que tá a minha tolerância? Como que tá a minha paixão? Como que tá o meu fogo? Então, faça essa autoavaliação, tá certo? E o que você me diz? Nós homens devemos perguntar para nossa parceira. Qual que é a sugestão que você dá para os meninos? Perguntar o quê? Sobre essa questão, se ele tá romântico. Você lembra como que eu... Porque nós estamos falando da lua de mel, né? Aí é um estralo que o homem precisa ter, né, meninas? Tipo assim... Não, mas... Leva uma rosa. Poxa, lembrei de você. Pega a rosa do jardim, gente. Lembrei de você e trouxe. É um acordar. Entendeu? Mas isso nós vamos entrar agora. Porque nessa fase da lua de mel é a pessoa que tem que ter a empatia. O casamento, o relacionamento, ele é baseado em empatia. Tudo, gente, em todas as questões entra a empatia. Eu preciso me colocar muitas vezes no lugar do outro. Poxa, a minha paixão, a minha visão está sendo aberta. A pessoa não mudou muitas coisas nela. Ok. Os defeitos permanecem ali, só que agora eles estão entrando em foco. E eu preciso ter a maturidade para entender que a pessoa que está ao meu lado, ela não é perfeita, como eu idealizei no começo. Eu preciso entender que a pessoa tem os seus defeitos e que eu também preciso aprender a amar os defeitos da pessoa. Então, ou peraí. a compreender os defeitos da pessoa. Então, se eu fiz um diário, eu tenho que voltar no meu diário e fazer a revisão? Exatamente. E aí nós entramos no 6º erro de todo casal. Todo casal não, gente. Não vamos generalizar. Mas da maioria dos casais. Qual é deixar o namoro de lado. Isso muitas vezes acontece quando um filho nasce. Ou o passar dos anos no casamento vai esfriando. Quando eu digo namoro, gente, é o afeto, é o carinho, é o momento só do casal. Poxa, a rotina do dia a dia vai fazendo aquilo esfriar. Quando você tá no namoro, você quer ver a pessoa, você se prepara pra pessoa, você toma um banho, você se produz. Antes da pessoa chegar na sua casa pra te buscar, ou antes de você chegar até o ponto de encontro com ela, você se prepara todinho pra pessoa, tanto os homens como as mulheres. Mas aí chega no casamento, cheguei cansada do trabalho, o marido tá cansado, cada um põe uma roupa lá fuleira, toma um banho de qualquer jeito, o marido não faz nem a barba, não faz nada. A mulher tá lá também toda relaxada, com o cabelo daquele jeito. Não penteia, não prende, não coloca uma presilha, não faz nada. Com a camisa da última... Com a camisa da última eleição. Ou da Copa, ou né? da Copa. Da última Copa que ganhou. E aí... Cadê o namoro? Cadê aquela paixão? A paixão vai morrer. Porque você não tem cuidado zelado pelo seu casamento. Você não tem cuidado de você para a pessoa. Gente, outro dia eu tava até conversando com você, né, aqui em casa. Quando a gente sai, pelo menos as mulheres e os homens também, você se produz inteiro pra sair. E aí você se arruma pra sair, para as pessoas lá fora te verem. E as pessoas lá fora não estão nem aí pra você, muitas vezes. É. E aí você não se arruma pra ficar em casa pra pessoa que te ama. Você quer ficar fuleira ou fuleiro pra pessoa que te ama.
Meu papai do céu. Então, por que eu não posso colocar uma roupa bonita dentro da minha casa pra pessoa que me ama? Pra pessoa que quer o meu bem? Por que eu não posso passar um batom, meninas? Por que não pode pentear o cabelo? Por que você não pode colocar uma roupa bonita, passadinha, arrumadinha pra ficar dentro da sua casa? Então, esse deixar de namorar, quando você começa a estar relaxado e relaxada, esse namorar começa a se apagar também. Você já pensou? Os homens devem pensar assim: nossa, eu vou comprar um buquê pra minha mulher que tá em casa. Aí ele compra. Quando ele chega em casa, a mulher com o cabelo desse tamanho, toda bagunçada, com a roupa rasgada, com um furo aqui, um furo ali. E aí ele olha o buquê, olha pra mulher. Ele ama a mulher. Tenho certeza que ele ama a mulher. Mas que ele queria ver uma mulher mais arrumadinha dentro da casa dele, ele queria. Entregar a flor pra aquela mulher cheirosa. É porque ele vem da rua, né? E viu tanta de mulherada arrumada nos escritórios, sim, né? No geral, sim, vindo da academia. Sim. E aí chega em casa, aquele ser humano gritando com as crianças. Aí murcha, gente. Não tem como. Murcha. Dá aquela esfriada. Aí no momento do carinho, do aconchego, no momento só os dois, a mulher, do jeito que ela deixou as crianças na cama, lavou a louça, ela vai e senta no sofá pra ficar do lado do homem. Com a barriga, né? Com a marca assim do lavar a louça. Tá, nossa, que aí? Bacana, né? Como não esfriar o namoro nesse momento? Mas é um detalhe só. É um detalhe que faz toda a diferença. Só um detalhe. É um detalhe que faz a diferença, mulheres. E homens, eu tô falando das mulheres, mas e os homens? Chega em casa, fica lá com aquela barrigona. Nada contra, gente. Mas fica lá, barriga de fora, às vezes até o cofrinho atrás, né? A pessoa abaixa, o cofrinho tá todo exposto. A Caixa Econômica Federal, o Banco Central. A barba sem fazer, aquela barba gigante. O cabelo sem cortar. A unha sem cortar. Um bafo, porque uma escova nem o dente. É complicado. A mulher vai, se arruma toda bonitinha, chega lá na sala, a pessoa tá desse jeito. Não dá também. Mas isso daí entra naquela segunda questão, que é achar que o outro vai fazer feliz, e é o falta do autocuidado. É a falta do autocuidado. É você se valorizar. Nós vamos colocar aqui num ponto agora. Acontece isso do deixar o namoro esfriar no casamento, no relacionamento, principalmente quando os filhos nascem. Porque a mulher principalmente, começa a se doar tanto para os filhos e acabam esquecendo dela. Isso é normal acontecer. É normal. Só que você não pode, como mulher, se esquecer de você. Esquecer que você é uma mulher, que você é esposa antes de ser mãe. É doído falar isso? É doído. Eu sou mãe de 2. Só que eu sei que um dia os 2 vão casar, vão ter a família deles, vão sair de casa e vai ficar eu e o meu marido. Então entra naquela questão do episódio 5, aonde a Débora Brito falou a respeito da posição que cada um tem e o momento que é, né? Então, antes do filho nascer, a posição que ele tem. Agora, o filho nasceu, que posição que ele ocupa, exatamente, como que funciona. Então, ela tocou nesse ponto. Então, assiste lá. Se você não assistiu ainda, eu peço para que você vá lá no episódio 5, onde ela fala sobre a disfunção familiar. Sim. Então é importante esse momento de você refletir o que você pode melhorar em você
para o seu casamento. Porque nós estamos focados tanto no outro, tanto em acusar o outro. Só que peraí, tem aquela frase, aquela analogia que todo mundo faz. Quando você aponta um dedo, tem mais 3, né? 5 ou 4 dedos apontados para você. Você aponta para frente 1 e 4 ficam virados para você. Então, antes de você apontar o dedo para o seu marido, para sua esposa, comece a se analisar. Comece a pensar como que você está agindo e no que você pode melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar em alguma coisa. Sempre podemos melhorar a nossa vida. E o 7º ponto. Esse daí eu gostaria de falar. 7º erro? Eu gostaria Pode de falar. O 7º erro, pessoal, eu acredito que dentre eles, ele é um ponto-chave para você ter a maturidade. Isso é o termômetro da maturidade, do autoconhecimento e também para o relacionamento. É o ponto de maturidade. O 7º erro fala sobre não assumir seus erros. Ou seja, é uma criança. É uma criança. É uma criança. Fugindo do castigo. Exatamente, sabe que vem bronca. E aí depois fala, nossa, mas por que não tem hoje? Para os casais aqui que estão assistindo, essa palavrinha... Por que não tem hoje? Ou seja, são pequenos detalhes, né, que fazem diferença. Ou seja, você está só fechando a porta. Quando você não assume o seu erro, é complicado. Porque você vai mexer com o emocional do outro. Você fez alguma coisa, você falou alguma coisa, ou você não fez algo. E aí, vou dar um exemplo. Você precisava levar um bolo na escola da sua filha. Exemplo. E aí você acaba esquecendo. E aí você fala, não, você não pediu isso pra mim. Nós combinamos que você ia levar. Aí a mulher fala, não, eu pedi pra você levar. Fala, não, imagina. Se você tivesse pedido, eu tinha lembrado e você não pediu. Sabe, algo tão bobo. E não é bobo ao mesmo tempo. Só que aquilo vira uma bola de neve que emocionalmente a pessoa começa a pensar, poxa, por que ele não assume o erro dele? Por que tudo a culpa é minha? Tudo que acontece agora a culpa é minha? Ele nunca vai assumir que o erro foi dele? Ou ela nunca vai assumir que o erro foi dela? Será que o ser humano tem que andar igual uma câmera no peito para poder tá aqui a prova? Sim. Que coisa, né? E isso começa a ferir os sentimentos. Sim. Porque a pessoa começa a se sentir para baixo. Muitas das vezes, algumas personalidades começam a carregar aquela culpa e colocar o peso do mundo nas costas dela. Cada pessoa com seu estilo tem uma forma de reagir Sim. mediante a isso. Só que é algo muito delicado esse não assumir os seus erros. Tanto para a pessoa que não assume, como para a pessoa que assume, que recebe, né? Acusação. A acusação. Porque a pessoa que não assume, ela se senta numa poltrona que ela é o rei e que ela sempre que é o está juiz, certa. né? Que é o juiz. Sim, que é o juiz. E ela sempre está certa, nunca está errado. E a vida pode continuar. Só que aí, dentro dela, de novo, começa a crescer um egocentrismo, né? Eu sou o centro, eu sou sempre o certo. Eu sou o senhor da razão, da sabedoria. E ninguém me tira dessa posição. Só que o outro que tá do lado começa a ficar diminuído,
Começa a ficar com baixa estima. Mas aí que tá um outro problema que eu vejo. A falta do auto se conhecer, achar que tudo que faz é certo e que nunca erra, que é perfeito. Eu acredito que muitas vezes a pessoa até sabe que ela errou. Não, mas ela mesmo se sabota. Ela cria uma história dentro dela. E ela começa a acreditar naquela história. Exatamente. Então, o fato dela se relacionar assim, isso leva até dentro das empresas. Por que aquele ser humano não cresce dentro da empresa? Ele pode ter o currículo que for. O princípio pessoal de tudo que nós estamos falando, que vai ter na sociedade, é a família. Por isso que o nosso projeto é voltado para as pessoas e o seu lar. Você como marido, você como filho, você como esposa, você como mãe, você como pai. Então, nosso projeto é voltado para vocês com as informações para poder ajudar no seu desenvolvimento do seu dia a dia, de como lidar nas relações dentro de casa, para quando chegar lá fora, você ter mais habilidade, principalmente no tato nas relações com as pessoas. Sim. Porque o mundo está do jeito que está, justamente começa dentro de casa, não assume os erros em casas, vai lá na empresa, acontece alguma falha, então veja só a bola de neve aonde que chega, afetar a sociedade lá fora. Então pensa sobre esses erros que acontecem dentro do seu relacionamento. A minha dica mais importante é que faça essa análise. Aproveita o nosso bate-papo aqui, esse papo família, esses vídeos que nós passamos aqui, é riquíssima informação. É para poder trazer para vocês essa análise, esse ponto que muitas das vezes você não pensou. E se pensou de uma maneira assim, isso daqui não vai fazer tanta diferença. Lembra, a diferença faz a diferença. Vamos então agora para o 8º ponto, que é o crucial. Que na verdade está ligado com o 7º também, né? Sim. Porque é uma consequência do 7º. Eu vejo que está interligado a todos. Sim. Eu vejo que está interligado a todos. O fato é de não engolir sapo. O 8º erro é quando nós engolimos pequenos sapos e desapontamentos. Sim. Mas como assim? Engolir os pequenos... engolir situações e desapontamentos. O que significaria isso num relacionamento? O que é? Por que é um erro engolir os desapontamentos? Algo bem simples que nós falamos aqui. Quando o marido deixa... Tô falando do marido de novo, mas vamos lá. Quando o marido deixa a toalha em cima da cama, molhada, aí ela fala assim: poxa, já falei pra você, não deixa a toalha aqui em cima da cama não, a cama fica molhada, mofa, a toalha fica fedida, vamos estender lá fora pra secar. Aí o marido fala: mas não é minha função fazer isso. É sua função. Você tá em casa. Você é a mulher. Coloca na toalha você. Aí a mulher pega. Ela fica muito chateada com a fala. Mas ela não responde nada. Ela engole. Não fala que ficou chateada com a atitude dele. Mas ela engole. Ela fica desapontada. E aquilo sempre vai acontecendo. Sempre vai acontecendo. E aquilo vai crescendo dentro dela, né? Então, aquele desapontamento, ela engole. Aquele sapinho, ela engole. Daqui a pouco acontece de novo, o sapinho fica um pouquinho maior.
Daqui a pouco ele faz outra coisa e aquele sapinho fica um pouquinho maior. Tô falando dos homens, mas tem as mulheres também. Às vezes alguma atitude que a mulher tenha, às vezes ela tá tão nervosa, estressada, que ela desconta no marido, ela dá um grito com o marido, que nem precisava gritar. Não precisa gritar, né, gente? No lar não precisa gritar. Ela fala, grita, aí o marido olha, pra não arrumar encrenca, ele engole o sapo. Fala, tá bom. Então, na sua opinião, o que deve ser feito se caso ver que isso aconteceu, que está acontecendo com você, porque o outro que fala não percebe. Não. Mas quem engole, né, quem vai só acumulando as mágoas, quem vai acumulando, né, as broncas, chega uma hora que aquela pessoa explode. O que essa pessoa deve fazer no seu ponto de vista? Quando a pessoa ela começa a engolir tantos sapos, começa a aceitar muita coisa que ela não quer aceitar, então ela começa a engolir, ela começa a não digerir, mas ela engole aquele trambolho dentro dela. Chega uma hora que ela vai explodir, e muitas vezes não é legal a forma como ela explode, porque pode ser violenta, pode ser gritando, pode ser ofendendo, porque ela já não aguenta mais. E aí, quando ela chega nesse ponto, qualquer coisinha que aconteça, ela explode, porque é como um copo que o André acabou de colocar aqui. Ele tá enchendo. Quando ele chega aqui em cima, se ele continuar colocando água, o copo vai transbordar. Então, qualquer coisinha que aconteça vai transbordar. Então, a explosão vai permanecer. Qualquer faísquinha explode. Ok. Para isso não chegar a acontecer, o casal ele precisa ser maduro. Ter autoconhecimento, os dois. E sentar. No fim do dia, uma pessoa muito querida falou uma vez isso. No fim do dia, você senta e fala: amor, não gostei da forma como você falou comigo. Me machucou, me magoou. Não quis falar na hora porque eu estava chateado, estava com meus sentimentos feridos demais, e se eu falasse a gente podia entrar numa discussão porque estava muito acalorado. Colorado, sim. Então, no final do dia, você senta. Quando o outro estiver calmo, você estiver calma, você senta e conversa. Expõe a situação que te deixou chateado, te deixou chateada. Às vezes foi uma palavra. Você fala: amor, não gostei que você me falou essa palavra. Ela me machucou. Pra você pode não ter efeito nenhum, mas pra mim tem. Você poderia mudar essa palavra? Então, é conversar. É a comunicação. É o diálogo, né? É o diálogo. O diálogo dentro de um casamento, ele é essencial. Ele é primordial para ele se manter firme. Todas essas coisas que nós falamos, todos esses erros que cometemos, se não houver o diálogo... Poxa, porque às vezes o defeito, ele é tão simples de ser corrigido, da pessoa se autoanalisar e falar: não, eu posso corrigir isso em mim. Mas se não for falado, a pessoa não vai acordar, muitas vezes. E você e o seu cônjuge são as pessoas mais importantes dentro do seu lar. Sim. É o que faz um lar. É o que faz uma família. É a base para os seus filhos. É você e o seu cônjuge. Se você não cuidar de você e não ajudar o seu cônjuge, o que vai ser do seu lar? Desses 8 erros, nós podemos aprender o quê? A importância de poder se autoconhecer. Exato. E ter a empatia de que o erro que o outro faz, que é diferente do seu, mas você também erra,
Então é preciso você não ter o jugo pesado de apontar. Sim. E haver uma comunicação para poder haver harmonia, tentar harmonizar, tentar ajudar, tentar complementar o outro. É só uma pinceladinha. Não vamos nos aprofundar, só vou falar rapidinho. A importância de você estar bem, de você se autoconhecer, é que você pode fazer a atmosfera do seu lar ser benéfica para todos que moram dentro dela. Quando você não se conhece, você se torna explosivo, você se torna... esqueci a palavra. Inconveniente. Você acaba machucando os sentimentos das pessoas. Quando você não se conhece, você bagunça a sua mente e bagunça a mente do seu lar. A mente de todos. Na verdade, até mesmo fisicamente a casa não é em ordem, né? Não, porque é algo nítido, né? Quando a sua mente não está organizada, você não consegue organizar suas coisas. Você não consegue ser uma pessoa organizada. Se você não se organizar por dentro, como você vai seguir uma rotina? Você não consegue seguir. Porque a sua mente está bagunçada. Agora eu preciso fazer isso. Não, mas eu preciso fazer daqui a pouco aquilo. Não, mas eu preciso buscar as crianças. Não, mas eu preciso cozinhar. Não, mas eu preciso trabalhar. Não, mas... Então a sua mente é bagunçada, a sua vida é desorganizada. Então quando acontece isso, porque você não se conhece, você não entende que a sua mente está desorganizada, porque o dia a dia, a rotina, a correria, não deixa você entender que a sua mente está desorganizada. Você acha que isso é normal, eu tenho muitas tarefas no dia, o tempo está curto, então eu não consigo dar conta de nada. Mas muitas vezes isso está acontecendo porque a sua mente é desorganizada. Porque 24 horas é para todo mundo. Eu vejo um problema que eu vou trazer a pauta numa próxima oportunidade sobre o tema sobre ansiedade. Acho que a ansiedade, ela meio que atrapalha toda a sua emoção. A neurociência explica muito sobre isso daí, sobre a ansiedade, o cansaço, o estresse. Eu vou trazer isso daí com muito mais profundidade para vocês, para que vocês possam entender o quanto a ansiedade e o estresse e as emoções não resolvidas, situações não resolvidas, atrapalham o seu dia a dia. Para a gente finalizarmos então, qual que é a mensagem principal que nós podemos deixar a todos que nos assistem esse vídeo agora? A minha mensagem para todos é que para que você seja um casal feliz, para que você seja um casal em harmonia, não priorize coisas banais. Não priorize as coisas de fora. Muitas vezes a gente prioriza o vizinho, um amigo, e não prioriza quem está do nosso lado. Um parente que liga. Poxa, a gente precisa aprender a falar, agora eu não posso, porque agora eu preciso dar atenção para o meu marido. Muitas vezes a gente precisa, mães, falar para os nossos filhos, meu filho, agora está na hora de você dormir. Porque agora eu preciso dar atenção para o seu pai. Agora é o meu momento com o seu pai. Então, a minha mensagem para todos hoje aqui é que todo casamento tem salvação. Tem solução, né? Tem solução. Eu digo quando existem esses erros, tá? Existe a solução nesses erros. Estou falando de erros que nós cometemos dentro do nosso lar, que depende somente de nós para corrigi-los. Pessoal, pense então sobre esses 8 erros. Deixe nos comentários qual que é o seu ponto de vista sobre esses erros também, que é muito interessante poder te ouvir
A gente lê todos, né, Regina? A gente Sim. faz questão de poder ler todos os comentários. Agradeço o pessoal. Inclusive, teve uma moça lá da Irlanda que escreveu. Gostei Sim. bastante do comentário dela. Que ela tem acompanhado. Tem acompanhado. Então, escreva de onde você tem assistido. Deixe seu comentário. Escreva também... detalhe, pessoal. Quando você vai no nosso canal no YouTube... Tem a questão da comunidade, tá? Tem uma abinha da comunidade. Na abinha da comunidade, nós fizemos uma enquete e temos também temos uma enquete e uma pergunta, na verdade. Uma enquete é sobre apenas escolha um, que fala sobre educação e desenvolvimento, pais e filhos, relacionamento vida 2, saúde e família, que entra saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, e finanças, administração e desfruto. Então, algumas pessoas já teve 6 votos, então peço para que você não foi ainda, mas nos assiste, e a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua opinião. Por enquanto, quem está ganhando é saúde e família, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Está ganhando com 67% dos votos apurados. Então dá 67% de todos esses aqui. Então muito obrigado que você tem nos assistido, tem acompanhado. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse conteúdo aos seus amigos, aos seus familiares que gostam sobre o Papo Família. Deixe uma curtida, porque isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas também. É muito importante para nós. Sim, verdade. Então, por favor, pessoal, se inscreva aí, deixa esse like aí, topzera. Se você não é inscrito, por favor, tá? Por favor, compartilhe para todos os seus amigos. Estou sendo redundante, mas é questão de você compartilhar, nos ajudar o canal a crescer. Então hoje nós estamos com 137 inscritos, ou seja, mais de 80% do pessoal que já nos assiste não é inscrito. Então eu peço o seu voto. Se você já nos assiste, peço o seu voto para se inscrever, tá? Se você precisar de uma ajuda, deixa lá no comentário. Quero ajuda de como se inscreve. Eu acho que não é o caso, né? Não. Mas tá ok, mas qualquer ajuda, eu falo assim, mas qualquer ajuda que você precisar, escreva, tá certo? Pra nós nos comentários, que a gente vai ler todos eles. E quem sabe o seu comentário seja um próximo tema pra gente poder trazer aqui para os nossos convidados, ou nós mesmos podemos trazer essa informação e essas respostas para você. No mais, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Um abraço muito forte e fica todos com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.